Esse aqui é o jardim mais caro e mais morto que existe. Você olha para ele e pensa, que lindo! Mas já reparou que ele não tem vida nenhuma? Nenhuma abelha, nenhuma borboleta, nenhum pássaro pousando. Só o vento passando, por algo que não responde. Agora olha isso. Um jardim onde as folhas se mexem com o vento, onde tem som, movimento, cor, onde algo está sempre acontecendo, mesmo quando você não está olhando. Me responde com sinceridade. Qual dos dois você chamaria de luxo? Eu lembro da primeira vez que entrei num jardim assim. Perfeito, impecável, nenhuma folha fora do lugar. Era a casa de uma cliente minha. Ela tinha investido mais de R$ 40.000 no projeto. E quando eu entrei, a primeira coisa que pensei foi: que silêncio triste. Não tinha vida. Era bonito como uma foto de revista. E tão vivo quanto uma foto de revista também. Hoje, eu vou te mostrar por que a grama foi o maior erro do paisagismo brasileiro. E as 5 plantas que estão ocupando o lugar dela nos jardins mais bonitos do país. E antes de chegar nelas, tem uma coisa sobre a grama que ninguém nunca te contou. Já já você vai entender. Se o seu jardim hoje é só grama, esse bloco é para você. Porque o que vou te mostrar agora é o que nenhum vendedor de projeto paisagístico vai te falar antes de você assinar o contrato. Eu vejo isso acontecer todos os dias. O cliente escolhe uma grama premium, São Carlos, Esmeralda, Bermuda. Fica feliz no primeiro mês. Jardim lindo. Vizinho elogia. Foto vai para o Instagram. Aí vem o segundo mês. E o terceiro. E de repente, conta de água absurda. Equipe de manutenção toda semana. Herbicida para controlar o mato que insiste em aparecer. Formicida, porque grama limpa atrai formiga. Fungicida, porque a grama molhada apodrece por baixo. O que ninguém te conta sobre a grama é o custo invisível. Deixa eu te dar um número real. Um jardim com apenas 100 metros quadrados de grama consome, em média, entre 2.000 e 4.000 litros de água por semana durante o verão brasileiro. Em cidades como Salvador, Fortaleza e Cuiabá, esse número dobra. Mas o pior custo da grama não é nem esse. É o custo emocional. Você já teve aquela sensação de olhar para o jardim e sentir que falta algo? Que ele é bonito, mas não te conecta a nada? Que parece um cenário de teatro, não um lugar vivo? Essa sensação tem nome científico. Um estudo da Universidade de Wageningen, referência mundial em paisagismo sustentável, mostrou que um jardim de grama convencional abriga, em média, 3 espécies de insetos. Um jardim com plantas nativas e arbustos com floração abriga entre 60 e 200 espécies diferentes. 60 a 200. Quando você olha para um jardim de grama e sente que falta vida, você está certo. Falta mesmo. A grama criou um deserto verde, bonito por fora, estéril por dentro. Bonito não é jardim vivo, e jardim vivo é outra coisa. Agora me responde uma coisa sincera. O que é mais luxuoso? Ter o que é caro ou ter o que é raro? Porque em 2026, o que está sendo raro nos jardins urbanos brasileiros não é o mármore importado. Não é a piscina de borda infinita. É a borboleta azul pousando numa flor de manhã. É o sabiá que escolheu o seu jardim para fazer ninho. É a chuva caindo e o cheiro da terra molhada subindo pelas janelas. Isso é luxo de verdade. E os arquitetos e paisagistas que estão no topo do mercado. Eu converso com eles, acompanho os projetos deles, já mudaram completamente de linguagem. Eles não falam mais em baixa manutenção. Eles falam em biodesign, em jardim funcional, em ecossistema doméstico. Se o seu jardim hoje é só grama,
você está usando uma linguagem que os projetos de alto padrão já abandonaram. Roberto Burle Marx, um dos maiores paisagistas da história do Brasil, com obras reconhecidas mundialmente, já defendia isso lá nos anos 60, que tratar a flora brasileira como se fosse estrangeira no próprio país é um desperdício sem igual. Passaram mais de 60 anos e a gente ainda escolhe a grama. Mas isso está mudando e você está assistindo a essa mudança acontecer agora. Grama é estética, vida é outra coisa. Agora vem o que você estava esperando. Mas antes, eu preciso te falar uma coisa. Tem uma planta nessa lista que eu tenho certeza que você vai olhar e pensar: jamais colocaria isso no meu jardim. Eu quero que você guarde essa reação para contar nos comentários, porque ela diz muito sobre o jardim que você ainda não tem. Vamos lá. Planta 1. Grama amendoim. Arachis repens. A primeira já começa quebrando o que você sabe sobre grama. Tecnicamente, ela ainda é rasteira, mas é uma leguminosa nativa do Brasil. Ela não precisa ser cortada. Naturalmente, não passa de 15 centímetros. Ela floresce com flores amarelas que atraem abelhas nativas. Ela fixa nitrogênio no solo, ou seja, aduba o próprio jardim enquanto cresce. Consome até 70% menos água que a grama convencional. Ponto negativo real: ela não suporta pisoteio intenso. Para áreas de circulação, combine com caminhos de pedra ou cascalho. Planta 2. Lambari roxo. Trades cantia pálida. Essa é a polêmica. Eu já ouvi de tudo sobre o lambari roxo nos projetos que faço. Parece mato. Minha avó tinha isso no quintal. É sério que é tendência? É sério. E é exatamente por isso que está funcionando. A cor roxa intensa cria contraste que nenhuma grama consegue dar. Com pedras claras, madeira envelhecida, areia, ele é cinematográfico. Resistência hídrica brutal. Solo pobre, seco, pouca luz. Ele não se importa. Cuidado honesto. Pode ser invasivo em jardins pequenos. Controle com bordas de pedra ou concreto. Planta 3. Helicônia. Quando você planta helicônia, você não está plantando uma flor. Você está mandando um convite para o beija-flor. As brácteas chegam a vermelho vivo, laranja, amarelo, rosa. Elas ficam meses na planta. E os beija-flores aparecem com uma consistência que parece ensaiada. Se você quer um jardim que as pessoas param o carro para olhar, plante helicônia. Precisa de sol pleno e espaço. Não é planta para jardim de 2 metros quadrados, mas onde tem espaço, ela é soberana. Mas a próxima é a menos conhecida de todas, e talvez a mais poderosa. Planta 4. Capim vetiver. Chrysopogon zizanioides. Essa é a surpresa da lista, e aposto que você nunca ouviu falar dela. O capim vetiver parece uma grama comum, mas as raízes podem chegar a até 3 metros de profundidade. É uma das plantas mais usadas no mundo para segurar encostas, evitar deslizamentos e recuperar solos degradados. Enquanto a grama precisa de cuidado constante, o vetiver resolve problemas. No jardim, ele funciona como divisória viva, substitui muros baixos, separa ambientes, cria privacidade com beleza. Com o espaçamento correto, ele tem a estética dos jardins japoneses modernos. Limpo, geométrico, vivo. Depois de estabelecido, zero irrigação, zero adubação, praticamente zero pragas. Planta 5. Maranta. Maranta leuconeura. E a última é pura poesia. As folhas da maranta parecem pintadas à mão. Nervuras vermelhas sobre verde escuro, manchas simétricas que a natureza criou sem precisar de nenhum designer. Ela é nativa da floresta amazônica e ama sombra. Aquelas áreas embaixo de árvores onde a grama nunca cresceu direito, a maranta domina esse espaço. E tem um comportamento que eu nunca me canso de observar. À noite,
As folhas se fecham verticalmente, movimento chamado de nictinastia, como se a planta dormisse. Quando você descobre isso sobre uma planta que estava no seu jardim o tempo todo, você começa a olhar diferente para tudo que cresce. Eu sei o que você está pensando. Beleza, entendi a ideia. Mas como eu começo sem arrancar tudo de uma vez? Boa notícia. Você não precisa arrancar nada de uma vez. A transição inteligente acontece em 3 etapas. E dá para começar com menos de 100 nails e uma tarde livre. Etapa 1. Encontre as áreas críticas. Onde a grama cresce mal, onde ela fica amarela, onde precisa de mais água do que o resto. Essas áreas estão pedindo para sair. Comece por elas. Etapa 2. Plante pelas bordas. Próximo a muros, cercas, calçadas, é o lugar perfeito para lambari roxo, helicônia e vetiver. Eles criam enquadramento visual enquanto você substitui o centro no seu tempo. Etapa 3. Reduza em 30% por vez. Troque 1/3 da grama. Observe por 30 a 60 dias. Ajuste o que não funcionou. E aqui acontece algo que ninguém te conta. Lá pelos 90 dias depois da primeira troca, você vai começar a ouvir seu jardim. Não é metáfora. São as abelhas chegando. O sabiá que aparece cedo e canta por 20 minutos. O som das folhas maiores quando o vento passa. O sapo que se instalou embaixo da helicônia depois da primeira chuva. Um jardim com coberturas de solo nativas consome 40 a 60% menos água e praticamente zera o uso de herbicidas. Mas o que ele devolve em vida, isso não tem gráfico que consiga mostrar. O jardim de luxo não é mais aquele que impressiona pelo que tem. É aquele que você sente antes mesmo de entrar nele. O cheiro da terra depois da chuva. O barulho de asas que você não esperava. A sombra de uma planta que cresceu porque o solo estava pronto para ela. A grama foi um belo símbolo durante décadas. Ela disse ao mundo: aqui tem alguém que cuida. Mas o cuidado verdadeiro com um jardim hoje não é aparar, é escutar. Escutar o que o clima quer, o que o solo pede, o que os pássaros estão procurando. E quando você começa a responder com plantas que são daqui, que evoluíram nesse calor, nessa chuva, nesse solo, o jardim para de ser uma moldura e vira um lugar vivo. Seu jardim merece ter vida, não apenas ser bonito. E talvez o mais bonito de tudo isso é perceber que o jardim não é tão diferente da gente. Tem fases em que a gente tenta ser perfeito demais, aparado demais, controlado demais. E por fora, até parece bonito, mas por dentro, falta vida. Tem partes da gente que são como a grama, exigem esforço constante e, mesmo assim, nunca florescem de verdade. E tem outras partes, que são como essas plantas que eu te mostrei aqui. Partes que só precisam de espaço, de tempo, de menos controle e mais natureza. A helicônia ensina que, quando você cria o ambiente certo, o que precisa chegar, chega. O vetiver mostra que força de verdade é o que cresce para baixo, em silêncio. A maranta lembra que até descansar faz parte do ciclo. E talvez o seu jardim esteja tentando te ensinar isso. Há muito tempo. Que nem tudo que é bonito está vivo. E nem tudo que parece simples é sem valor. E no dia que o seu jardim começar a fazer barulho, talvez você perceba que não era só ele que precisava de vida. Antes de você ir, me conta nos comentários. Qual dessas 5 plantas você olhou e pensou: jamais colocaria isso no meu jardim? Eu leio todos os comentários. Sempre. Se esse vídeo mudou a forma como você vê seu jardim,
Deixa um like, porque isso me mostra que vale a pena continuar. E quando você começar a ouvir seu jardim, você vai entender tudo isso.